Nesse momento, continue com seus olhos fechados e pensamento no Espírito da Luz. Espírito da Luz, meu Pai, nesse momento eu peço a Tua direção espiritual para essa palestra. Que não seja eu, meu Pai, mas que seja o Teus Espíritos de Luz a me usar e trazer uma mensagem de crescimento e edificação para cada um de nós. Que saia a mulher nessa manhã que entre a unção do Teu Espírito, abrindo a nossa mente e o nosso coração e preenchendo o nosso interior. Que assim seja. Amém. A todos os irmãos de luz, bom dia, paz. Bom dia, paz. Muito fraquinho, tá vendo o que a irmã Ellen falou? Bom dia, paz. Bom dia, paz. E a paz de Cristo esteja em nossos corações, amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, hoje o tema da nossa palestra é sobre destruição necessária e destruição abusiva. Quem estiver com o Livro dos Espíritos está na parte 3ª das Leis Morais, capítulo 6, item 5. E aí vocês vão procurar a pergunta 728. 728. Destruição necessária e destruição abusiva. Vamos lá. 728. É lei da natureza a destruição? Será que a destruição é uma lei da natureza? E a resposta: preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, o que chamais de destruição é uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Letra A. O instinto de destruição teria, desse modo, sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Será que foi Deus que deu a cada um de nós um instinto de destruição? As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do envoltório exterior, que sofre a destruição. Sempre, porém, é apenas esse envoltório que é destruído. E ele é simples acessório, não a parte essencial do ser vivo. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passam. 729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? A fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. E logo mais a gente faz a confirmação. Então hoje o tema da gente é destruição necessária e destruição abusiva. Quando a gente fala, que a destruição é também uma lei de Deus, é até estranho, né, irmãos? A gente pensa assim, Deus criou uma lei, onde se fala de destruição, mas na realidade, a lei de destruição, ela é uma lei de transformação. Se a gente parar para analisar, tem muita coisa, que muitas vezes tem-se necessidade que seja destruído para ser reconstruído, E aí eu fiz uma listinha de coisas, que se a gente parar para analisar, a gente vai perceber que é necessário que chegue ao fim. Eu coloquei na primeira lista um relacionamento que não contribui para o crescimento pessoal. Então, às vezes, a gente está vivendo um relacionamento e as pessoas pensam, poxa, Deus ama casamentos e de repente aquele casamento termina, porque não está fazendo bem para aquela pessoa. Isso é uma destruição negativa? Não.
é uma destruição necessária para que ambas as pessoas elas possam se reconstruir e viver um momento melhor. Um outro exemplo, mudança profissional. Talvez já tenha acontecido com vocês, né? Comigo, né? Enfim, da gente de repente estar no trabalho e aí começa um chefe perseguir, começa as coisas a acontecerem e a gente não entende porque foi o Espírito que deu aquele emprego pra gente e de repente tudo começa a dar errado e a gente sai, né? E de repente a gente perdeu aquele trabalho. Só que lá na frente a gente vive coisas muito melhores. A gente consegue um emprego melhor. Ou dentro, né, daquele ambiente onde a gente está sendo perseguido, de repente a gente consegue uma promoção, a gente é transferido de setor e a gente percebe que naquele momento perder foi necessário para que a gente construísse algo melhor, né? Coloquei aqui também, né, falando sobre a natureza, a poda de uma árvore. A gente chegar ali, né, derrubar uma árvore, né, sem fim nenhum, isso vai ser algo que destrutivo. Mas a gente podar a árvore, cuidar da árvore, para que ela não caia, é também uma destruição necessária daquelas folhas que elas já não estão tão boas, né? Demolição de um prédio condemnado, né? Quantas vezes a gente vê aquele prédio que fica lá sem manutenção? E aí, porque é um patrimônio, porque não sei quem fez, há não sei quantos anos. E aí, mantém aquele prédio, né, sem manutenção, e ele vai ficando lá. E às vezes a gente vê, né, vários acidentes que acontecem através disso. Então, muitas vezes, né, destruir aquele prédio e reconstruir algo que seja mais interessante, né? Que seja mais proveitoso, a gente vai perceber que é uma destruição necessária, certo? Coloquei aqui também, gente, sobre encerramento de negócios falidos. Quantas vezes o negócio não está dando certo, mas a pessoa fica ali, consumindo a saúde, consumindo a vida, né? Destruindo tudo, destruindo a família e insistindo, né? Sendo que muitas vezes, qual seria a melhor coisa a se fazer? Fechar aquele negócio e recomeçar a sua vida. Então, naquele momento, há uma destruição necessária. Então, para tudo na nossa vida, a gente vai perceber que às vezes é necessário a gente fechar um ciclo para a gente começar outro. E isso faz parte, né, dessa lei que é a lei de transformação. Já pode ter acontecido também, irmãos, de a gente gostar tanto de uma pessoa, de um amigo, a gente, né, viver aquela amizade e de repente acontece alguma coisa na nossa vida, que aquela pessoa se afasta, a gente não entende, mas lá na frente a gente descobre que também foi necessário que aquela amizade, né, ou aquele ciclo de amizade fosse destruído para que a gente pudesse, né, viver coisas que a gente não estava tendo oportunidade de viver. Então, dentro dessa lei, a gente percebe que a lei de destruição, né, abusiva e a lei de destruição necessária é uma lei de transformação. E nem sempre quando a gente se transforma é uma coisa ruim. Se a gente parar para analisar, a gente tem um leite. Para que o leite ele vire um iogurte, ele vai precisar se transformar. E vai ser vendido mais caro. Se ele se transformar mais ainda, ele vai virar o quê? Um queijo. Que vai ser mais caro ainda do que o leite. A mesma coisa se a gente pegar a uva. A gente tem a uva lá, ela está lá bonitinha. Vai ser vendida num preço menor do que se ela azedar e virar o quê? Vinho. Então, a transformação, ela é necessária. E nem toda transformação que a gente vive, literalmente, vai ser uma transformação ruim. Mas, quando é que essa transformação, ela vai ser algo ruim? Essa transformação, essa lei aqui, né, de destruição abusiva, ela vai ser algo ruim, irmãos, a partir do momento que é feito algo, né, para destruir o outro, né, algo que vai prejudicar a natureza, que vai prejudicar as nossas vidas. Então, algo que a gente vai estar fazendo, né, em excesso.
Se a gente parar para analisar, quantas coisas no mundo precisaram ser destruídas para outras coisas nascerem, né? Antigamente tinha carroça. Quem quer ir para São Paulo hoje de carroça? Eu não quero, né? Quero de avião, eu sou chique. Mas, né? São coisas que vão sendo destruídas para que novas coisas sejam reconstruídas. Eu quero contar para vocês a história, né, de um discípulo e um mestre. Esse discípulo estava caminhando com seu mestre quando de repente eles avistaram, né, uma casinha muito pobre, muito pobre. E aí eles entraram, né, estava um sol de rachar e pediram água. Nesse momento, o que foi que aconteceu? A senhorinha, né, acolheu eles, deu água, aproveitou, deu leite para eles também, deu um pedaço de queijo, deixou eles ficarem lá, né, durante toda a tarde, apresentou para eles a família, eles tinham 3 filhos, apresentou o marido dela, e eles eram muito pobrinhos, né? E ali eles ficaram, né, durante toda a tarde. Mais tarde, na hora de ir embora, a senhorinha ainda falou assim: tome, né, leve aqui para vocês também um pedacinho de queijo. E aí eles, né, falaram assim: como é que vocês, né, tão pobrinhos, conseguem, né, se sustentar? E aí a senhorinha falou: é porque a gente tem uma vaca. E essa vaquinha, ela é que nos dá o sustento. Dali a gente tira leite, a gente faz iogurte, faz coalhada. Dali a gente também faz queijo, a gente come e o que sobra a gente aproveita e vende, né? Pronto, o mestre e o discípulo foram embora. Foram caminhando, depois de uns 2 quilômetros, o mestre falou para o discípulo: volte lá, pegue a vaquinha deles e traga. Ele foi, né? Pegou a vaquinha, mas não deixe ninguém te ver. Trouxe a vaquinha. Quando ele chegou, né, pro mestre ali com a vaquinha, ele pegou a vaquinha e disse assim: agora você vai levar essa vaquinha na beira do precipício e vai jogar essa vaquinha lá embaixo. Ele ficou assim: como assim a vaquinha que é o sustento da família? A gente vai jogar essa vaquinha lá embaixo, né? Lá na beira da estrada. E aí, enfim, jogou a vaquinha no barranco, a vaquinha morreu. Aí foram embora. Só que o que acontece? Aquele discípulo ficou pensando assim: meu Deus, como é que eu estou seguindo uma pessoa que manda eu destruir o único bem, né, daquela família? E aí ele ficou com aquilo na cabeça. Se passaram 3 meses, um dia ele chegou e falou assim para o mestre: olha, mestre, eu nem sei porque eu ainda te chamo de mestre. Eu não vou mais seguir porque eu me senti muito mal desde aquele momento lá que eu acabei com o sustento daquela família. Então, a partir de agora, você vai para o seu lado, eu vou para o meu, e eu vou tentar, né, recuperar o dinheiro daquela vaca e levar para aquela família. Pronto, ele levou 5 anos, né, porque ele tinha que se sustentar e juntar o dinheiro, porque uma vaca também não é tão barata, né? E foi feito assim. Depois de 5 anos, esse discípulo ele voltou lá. E no lugar daquela casa pobre, já existia uma mansão, um casarão muito bonito. Ele bateu na porta e falou: é aqui que mora a Dona Maria, com seus 3 filhos, seu João. É porque tem muito tempo que eu vim aqui, eu estou achando a casa diferente. E aí o caseiro pegou eles, levou lá, onde eles sentaram um pouquinho, deu uma água, deu um suco de laranja, e ele pensando, né? Nossa, a Dona Maria e seu João são muito queridos aqui, né? Porque quem que vai receber as pessoas assim? E aí, de repente, vem Dona Maria, toda bonita, calça jeans, uma camisa branca, aquele chapéu, né, já de vaqueira, um cinto bonitão. E aí, falou assim: Dona Maria, aí ela: eu tô me lembrando de você. Aí ele: não, vi ver vocês e tal. O que aconteceu? Vocês? Ela: não, tudo isso aqui é nosso. Até depois daquela linha ali que você tá vendo, também é nosso. Foi, aí vem seu João todo bonito, os filhos já adolescentes, maiorzinho. O que foi que aconteceu? E aí, né, ela falou: não, é porque lembra daquela vez que vocês vieram aqui, depois que vocês foram embora, aconteceu um acidente. Nossa vaquinha, ela se soltou e foi andando. Acabou que ela caiu lá no precipício e a gente ficou sem sustento. Meu marido desceu, pegou, né, a vaquinha, tirou o couro, vendeu, uma parte da carne a gente, né, utilizou para comer, a outra parte, né, a gente saiu fazendo outros, né, artifícios, vendemos e pegamos o dinheiro, compramos algumas sementes, e aí a gente começou a plantar feijão, plantar trigo,
plantar milho, e de repente a gente nem sabia que nosso terreno era tão fértil e começou a dar. Foi dando, que a gente não deu conta, começou a contratar funcionários, depois meu marido comprou a fazenda do lado, e resumindo, agora é tudo da gente. E a gente já ganhou mais de R$1 milhão. Estamos ricos, né, com a nossa vida mudada. E você, meu filho, veio fazer o que aqui? Não, nada não, só viver vocês mesmos, né? E aí, né, para a moral da história, o que foi que transformou a vida dessa família? A vaquinha, né, que caiu no precipício. A mesma vaquinha, né, que eles tiravam um sustento mínimo, eles não conseguiam ver ao redor quantas coisas boas eles podiam tirar de lá. Então, muitas vezes, irmãos, infelizmente, vai precisar que alguém derrube a nossa vaquinha, que a nossa vaquinha ela caia no precipício, que a gente viva um pouquinho da lei de destruição, que a gente perca um pouco, para que a gente possa alcançar novas coisas. Então, que através da palestra de hoje, a gente começa a refletir, né, na transformação, que a gente pare de reclamar das coisas ruins também que acontecem em nossas vidas, porque muitas vezes isso vai ser a porta para que a gente possa alcançar grandes vitórias. Amém? Amém. Se coloquem todos de pé. Na palavra de Deus, vamos confirmar em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Palavra de Deus.